E hoje no Loop Infinito eu trago para vocês os novos AirPods Pro de segunda geração. Vamos fazer uma análise aqui desse produto e também comparar com a primeira geração para você saber se vale a pena o investimento ou não e quais são as diferenças nessa geração. Então roda a vinheta e vamos nessa! Os AirPods Pro de segunda geração foram lançados aí nessa última sexta-feira junto com o Apple Watch Ultra, mas esse que eu tô segurando aqui não é o de segunda geração, esse é o de primeira geração. Tô mostrando ele primeiro aqui porque não mudou em nada o design. Na verdade, não é que não mudou em nada, tem algumas diferenças que eu vou comentar, mas em termos de estética, o mecanismo, a forma de usar é tudo igual. Os AirPods Pro de segunda geração só melhoram o que a gente já tinha no de primeira geração, não traz nenhum recurso totalmente novo, né? E vamos lá, eu não vou fazer um unboxing aqui nesse vídeo porque eles já estão fora da caixa, eu já testei inclusive esse produto, mas eu gravei a hora que eles chegaram aqui e eu abri essa caixinha e não tem nenhum segredo. Olha aí, a gente tem a papelada quando a gente abre a caixa, os papelinhos ali da Apple, aí a gente tem os AirPods dentro do estojinho, né? Já vem tudo juntinho ali no kit, o cabo Lightning para USB tipo C e as ponteiras adicionais para você trocar, né? As pontinhas de silicone aí para o encaixe no ouvido. Inclusive aqui nós temos uma novidade, nós temos um conjunto adicional de borrachinhas em relação à geração anterior. Tamanho médio já vem nos AirPods e aí a gente tem um tamanho maior, um tamanho menor e um tamanho ainda menor, bem pequenininho aqui embaixo. Então são 4 conjuntos, antes vinham 3, tem uma opção a mais aí para garantir a personalização. Então para começar vamos falar um pouquinho aí sobre o estojo de recarga dos novos AirPods Pro de segunda geração. Exatamente o mesmo tamanho como vocês estão vendo, ele é um pouquinho mais pesado, mas em termos de formato é a mesma coisa. A primeira diferença está aqui na lateral, porque esse modelo novo traz um suporte aqui, tipo aquele mecanismo para você colocar uma correia, uma alça, que eu inclusive tô com uma aqui, ó, pra gente testar. Então, eu vou colocar aqui, olha lá, só enfiar aqui no buraquinho, puxa e passa por aqui, ó lá, e você tem um suporte, né? Você pode prender ele aqui, ó, e fica bem firme, ó. O negócio é... Deixa eu parar porque vai abrir a caixinha e os fones vão sair voando e eu vou quebrar antes de terminar o vídeo. Então, ó, fica bem firme e você tem aí mais uma possibilidade para transportar ou armazenar esse produto. Inclusive eliminando aí a necessidade de acessórios, porque tinham acessórios que faziam justamente isso. Você plugava aqui embaixo e aí tinha um suportezinho para você colocar uma correia dessas, né? Uma alcinha aí para você carregar para lá e para cá. Então, essa é uma das diferenças, apesar de que não vem com uma na caixa, né? Não que isso aqui seja caro, a menos que você compre na Apple, porque eles têm a moral de cobrar $12 por um acessório desses. Aqui no Brasil eu nem vou falar quanto ficou o preço. E uma outra novidade, olhando aqui a parte de baixo, são esses furinhos, porque ele tem um sisteminha de som para emitir aí algumas notificações. Então, quando você coloca para carregar, ele faz um barulhinho. Quando você usa o aplicativo Buscar, ele ajuda a localizar emitindo um som, ou pelo menos deveria, porque eu não consegui fazer isso funcionar. Mas daqui a pouco eu mostro isso aí rolando. Então, tem essa novidade, mas o que não muda é o conector Lightning, que continua aqui presente. Esse conector que já podia ser, né, USB tipo C. Mas em termos de carregamento, a gente tem uma evolução. Quando saiu a primeira geração dos AirPods Pro, que é esse cara aqui, eu comprei ele no lançamento, esse estojinho só trabalhava com o carregamento sem fio no padrão Qi. Depois ele foi atualizado com o carregador MagSafe. E agora nós temos também suporte ao carregador do Apple Watch. Então ele trabalha com 3 formas de recarga, padrão Qi, padrão MagSafe e o padrão MagSafe de Apple Watch. Vou colocar aqui, ó. Ele prende e faz um barulhinho. Não sei se deu pra ouvir, ó. Vou fazer mais perto do mic aqui. E ele gruda aqui atrás também, ó. É o suficiente para você sustentar, mas não tá muito forte. Se eu mexer um pouquinho, ó, ele cai, ele solta. Mas dá para levantar, ó. E é isso? Pega taso, ó. Lembra? Não é da sua época. É do Tejada, é. Da sua não é. Ó. E para testar o MagSafe normal, não tenho o MagSafe aqui, mas eu tenho o meu carregador triplo aí, ó, do AliExpress, maravilhoso. MagSafe, Apple Watch e carregador Qi aí para qualquer coisa. Vamos ver se ele prende bem aqui, ó. Aí, ó. Ficou bem preso, hein? E nesse outro aqui? Também funciona. E nesse aqui?
Tá aí. Tem várias formas de carregar. Eu diria que para quem já tá no meio que no ecossistema Apple, nem precisava ter o conector Lightning, né? Mas tem que vender cabo. Tem cabo ainda no estoque. Um dia esse negócio acaba. Esses AirPods aqui, velho, AirPods Max, tem conector Lightning aqui também. E aqui é pior porque você só tem essa forma de recarregar. Você precisa andar com cabo Lightning pra lá e pra cá. O resto dá pra carregar sem fio, mas aqui ainda não. Ah, e eu quase esqueci. Esses novos AirPods, eles também contam com o chip W1, aquele Ultra Wideband, igual aos AirTags. Então, tecnicamente, até funciona como uma AirTag e você pode usar o aplicativo Buscar para encontrar os fones se você perder. Essa funcionalidade é legal e eu até achei que o estojinho fosse usar as caixinhas de som ali para apitar quando você tentasse localizar, mas nos meus testes, Buscar com os AirPods Pro continua uma experiência ruim. Primeiro que ele só apita os fones, eu não consegui fazer o estojinho apitar de jeito nenhum. E quando os fones estão dentro do estojo, demora muito para localizar ou simplesmente ele não localiza. E a última coisa que eu quero comentar sobre o estojinho é o acabamento, né? Quando ele sai da caixinha, ó, ele tá todo brilhoso, todo lustroso, sem nenhum risco. Mas usando no dia a dia, a menos que você coloque uma skin, uma capinha de silicone, ó, depois de um tempo ele vai ficar assim, igual o meu. Então você não tem mais tanto daquele brilho e a caixinha tá cheia de pequenos arranhõezinhos. Tá cheio de risquinhos pra lá e pra cá. Aqui embaixo tem bastante risco, que é onde eu encosto ali pra carregar, né? Eu carrego ele só sem fio. E é isso. Assim, uso no dia a dia, eu não me importo muito com isso, né? Eu já me importei mais. O problema é a sujeira que vai acumulando dentro desse estojinho, que aparentemente a gente tem o mesmo estilo. E eu só consegui segurar, o meu só tá limpinho aqui hoje, porque eu descobri um acessório para limpar esse negócio. Eu vou inclusive deixar o link aí na descrição para quem tiver interesse. É essa canetinha aqui, ó, que é multifunção. Você puxou aqui de um lado, você tem uma escovinha. Você puxou aqui do outro lado, ó, você tem uma ponteira, né? Tem uma pontinha aqui que ajuda bastante a limpar essas coisas com uma outra escovinha aqui do lado. Então, super recomendo, inclusive, para quem gosta de limpeza de gadgets, tem esse outro aqui também que é uma escova na cor preta essa. E aí você puxou aqui, ó, mesma coisa. Aí que beleza. Links desses dois produtos aí na descrição. E agora vamos ao que realmente interessa. Já falamos então do estojinho, agora vamos falar dos AirPods Pro. Como eu comentei, o design ele é praticamente o mesmo. Então, nessa geração, não temos um modelo com uma haste menor aqui, não temos um modelo colorido como os AirPods Max, né, que já vem em várias opções de cor. Então, eles são praticamente iguais. Se eu segurar aqui, ó, lado a lado mesmo o fone, dá pra ver que é praticamente a mesma coisa. Eu tenho a sensação que a curva no AirPods Pro de segunda geração, ela é um pouquinho mais acentuada do que o de primeira geração, mas são melhorias assim, são detalhes. O encaixe das borrachinhas também mudou, ele tá um pouquinho mais firme aqui, dá um isolamento um pouquinho melhor, é mais difícil de tirar e não é compatível com as borrachinhas da geração anterior, então é um encaixe diferenciado. Ainda sobre o design e o corpo, esse conjunto aqui trabalha com certificação IPX4, ou seja, resistente aí a respingos de água, não é a prova d'água, e a gente também não tem nenhuma resistência à poeira. Pelo menos ele não é testado. O X quer dizer que não é testado e o 4 é respingos à água, né? Então, não mudou muito essa parte estética, a parte do design. Mas quando a gente coloca ele nos ouvidos, é aí que o papo fica interessante, porque, aliás, modo transparência maravilhoso. É aí que o papo fica interessante porque é isso que realmente importa, né? A experiência que ele vai oferecer. Em termos de estética, quando ele tá no ouvido, eu senti a mesma coisa em relação à geração anterior. Na verdade, com ele aqui no ouvido, ó, como vocês estão vendo, não dá pra saber se eu tô usando a geração anterior ou a geração mais nova. É praticamente idêntico quando tá no ouvido aí de uma pessoa. E o encaixe também eu achei a mesma coisa. E olha que eu fiz várias vezes isso de colocar um de cada geração, né? E tentar sentir as diferenças durante a reprodução de áudio, né? De música, filmes e séries. E também pra ver se ele ia cair do meu ouvido e tal. Mas a mesma sensação. No meu caso, ele prende bem, ele é confortável. Mas eu entendo que para algumas pessoas não funciona tão bem, né? Rafael Fishman do Mac Magazine que o diga, os AirPods Pro não param quietos no ouvido dele. Então, para isso que tem mais uma borrachinha na embalagem para tentar ajudar. Mas para mim, mesma coisa da geração anterior em termos de sensação, né, no ouvido. Para mim ele fica bem firme e ele faz um bom isolamento passivo com as borrachinhas que já vem aí por padrão. Agora vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias e a qualidade de som. Então, a Apple prometeu aí melhorias. Deixa eu pegar minha colinha aqui também, que eu tenho
tenho os meus resultados de teste aqui para dar informação mais precisa para vocês. A Apple prometeu aí um novo amplificador, um novo driver, que inclusive é o driver de 11mm, que é o mesmo que está nos AirPods 3. Então já teve um vídeo aqui no canal, olha aí, falando sobre os novos AirPods 3, e naquele vídeo eu comentei, comparando com os AirPods Pro, eu tava com a sensação de que a qualidade tinha melhorado um pouquinho. E aqui nesse caso, nesses novos AirPods Pro, a qualidade de áudio melhorou. Nós tivemos uma melhora. Não é aquela coisa, nossa, virou um fone da Bose, virou um Sony. Não. Melhorou um pouco. O som tá mais nítido, tá mais claro e nós temos melhorias nos graves. Então isso ficou perceptível. Quando eu coloco uma música, em especial detalhe das batidas de fundo, ficou muito claro que houve uma melhora, mas ainda não chega nos pés dos melhores fones de ouvido do mercado dessa categoria, como por exemplo aquele que eu já mostrei aqui da Master & Dynamic, que continua sendo o melhor nesse formato de fone aí, na minha opinião. E ainda falando sobre a qualidade de áudio, esses fones ainda trabalham com o codec AAC, que é enviado aí por meio do Bluetooth 5.3. Dizem que a Apple está trabalhando aí numa forma de ter aquele áudio lossless com mais qualidade nesses fones, mas se esse recurso vir mesmo, eu acho que ele vai vir primeiro numa nova geração dos AirPods Max, né? É o que faz mais sentido, porque de Pro, esses fones só tem o nome. Agora, uma melhoria que a Apple prometeu muito foi no cancelamento ativo de ruído desses fones. Não tem nenhuma novidade, mas ele está melhor, até 2 vezes mais potente, segundo a Apple. Então, eu vou fazer um teste aqui agora, porque essa função eu testei, mas eu não testei os dois lado a lado, deixei para fazer isso aqui na bancada, na gravação desse vídeo. Vamos ver qual é que é. Primeiro, eu vou testar com um barulho de um ventilador. Trouxe aqui o meu ventilador portátil da Xiaomi, melhor e mais barato, link na descrição. Primeiro AirPods de primeira geração. Não mata 100%. Eu ainda sei que tem um ventilador ligado aqui na minha frente. Vamos ver aqui agora o de segunda geração. Sumiu. Eu escuto só um pouquinho dele ali embaixo. Mas no outro, claramente estava ligado e tinha um ventinho ainda rolando. Nesse outro aqui, não ouvi quase nada. Tem uma boa diferença. Agora vamos para o nosso segundo teste, que é um som mais agressivo. Vou ligar aqui o meu soprador de ar, também do AliExpress, link tá aí na descrição, ó. Esse é um barulho equivalente a de um secador de cabelo. Primeiro, AirPods primeira geração. Dá uma segurada, mas eu diria que é em torno de, sei lá, 50% do barulho. Vamos agora para o de segunda geração. Aqui uns 70% do barulho, deu uma boa reduzida. Não faz milagre, né, o negócio também. Mas realmente está mais agressivo o cancelamento ativo de ruído dessa nova geração. Mas, novamente, eu acho que não bate a concorrência. Até porque eu tô vendo uma galera aí que já testou falar do... Link na descrição. Já vi uma galera falando aí dos fones da Bose, os Earbuds QC Quiet Comfort 2, que acabaram de ser, inclusive, anunciados no dia do evento da Apple, que trazem um cancelamento de ruído mais forte do que esses caras aqui. Então, eles melhoraram consideravelmente, é perceptível essa melhora, mas ainda não é a melhor solução do mercado. Porém, o que os AirPods Pro trazem de melhor, isso é imbatível, ninguém bateu a Apple ainda, é esse modo transparência. Você coloca ele aqui, desliga o cancelamento ativo de ruído, deixa naquele modo transparência e olha só, eu me escuto como se eu tivesse sem fone de ouvido. O que é ainda mais impressionante nos AirPods Max, porque eles são grandões, né? Tampam aqui bastante, a hora que você liga parece que está sem fone, dá uma bugada. Então, em termos desse software, né, desse processamento, a Apple continua imbatível no mercado. Inclusive, eles dizem aí que esses fones fazem aí 48 mil operações por segundo para filtrar o som, tanto no cancelamento ativo de ruído, quanto nesse modo transparência. Algo que é impossível da gente checar se é verdade ou não, mas o modo ambiência, ele é muito eficiente. Agora, uma outra coisa legal desse modo transparência que esses fones fazem é dar uma filtrada nos barulhos do ambiente. Então, se tiver alguém falando muito alto ou está passando por uma construção, ele dá uma segurada naqueles sons mais altos e repassa para você eles mais baixos. Isso é bem legal.
Por fim, uma novidade que nós temos nesses fones é a possibilidade de você controlar o volume deslizando aqui na haste, né? Para controlar a mídia, você ainda tem que apertar, então você aperta, ele dá uma resposta sonora de que você clicou ali, apertou, e aí para o volume você vai deslizando aqui. Vou demonstrar agora. Esse recurso é muito legal e é muito bem-vindo, só que tem uma área específica aqui para você deslizar. Tem que ser aqui, ó, na parte de dentro. E aí você vai tendo um feedback sonoro conforme você está mexendo no áudio. Então, é um comando. Você desliza e ele reduz um pouquinho o áudio. Quando chega no mínimo ou no máximo, ele dá um som um pouquinho diferente, mas não é aquela coisa de você tocar aqui, ir para cima ou ir para baixo e já mexer tudo. São pequenos ajustes, ó lá. E demora bastante você chegar no máximo. Talvez a implementação pudesse ser um pouco melhor, né? Mas enfim, é bom que ganhou essa funcionalidade. E ainda falando sobre funcionalidades, ó, na tela de ajustes a gente tem aqui no iOS 16 todos os fones já listados. Aí aqui eu toquei no fone errado, parabéns. Aí aqui nós temos uma visão geral, como é que tá a bateria, inclusive sobre a bateria melhorou com o cancelamento ativo de ruído ativado, a Apple promete até 6 horas de autonomia e com o estojinho no total até 30 horas de autonomia. Então a gente tem aqui, ó, indicação de carga, deslizando aqui o modo de cancelamento, né, de ruído ou modo transparência. Aqui embaixo a função quando você toca e aperta para cada um dos fones, né, esquerdo e direito. E aí outras funcionalidades aqui, incluindo o áudio espacial. A gente tem também essa história aí do áudio espacial personalizado, que é uma novidade, né? Ele mapeia com o sensor do Face ID, né? A câmera TrueDepth, faz um mapeamento para você personalizar o áudio espacial. Mas, assim, eu acho que esse negócio de áudio espacial, pelo menos para mim, é uma grande besteira. A menos que você tenha uma música ou um filme, uma série que foi feito pensando nesse recurso, o resultado costuma não ser muito bom, porque parece que ele reduz um pouquinho a qualidade do áudio para fazer esse tracking com o iPhone. Para mim não é uma experiência tão legal, é mais um gimmick. Eu não gosto muito, então eu nem cheguei a testar muito essa funcionalidade, mas eles melhoraram. Se você usa o áudio especial, o áudio espacial, se você usa, você pode também agora trabalhar com ele personalizado. Isso também é uma melhoria em relação à geração anterior. Eu acho que é isso, galera. Essas são as não tantas novidades, mas temos aí algumas novidades. Para mim, o que mais interessa é a qualidade do som. É ele ter um pouquinho mais de grave e você ter um cancelamento de ruído mais forte. Essa é a principal diferença. Mas não é algo que você sai de uma geração, vai para outra e fala, nossa, está muito melhor, é outra experiência. Não é esse o caso, é apenas uma melhoria, mas que é perceptível na hora que você coloca aí os fones de ouvido. Porém, quando a gente analisa o custo desse produto, especialmente aqui no Brasil, é complicado, né? Esse carinha aqui, ó, $250. Aqui no Brasil, R$2.600. 2.600, gente, não tem condições. A menos que você seja um viciado no ecossistema Apple, que essa é a grande vantagem, é a integração, trocar de uma forma rápida do iPhone pro iPad, pro Mac, etc. A menos que você seja um viciado, não tem por que comprar isso aqui no Brasil pagando esse preço. Ou você importa com a Zip4Me, paga menos, compra com a Nomad também, que sai mais em conta, ou você pega uma alternativa. Os FreeBuds da Huawei, por exemplo, melhor custo-benefício que a gente tem aqui no Brasil hoje. Traz cancelamento ativo de ruído, uma qualidade de som legal e custa uma fração desse valor. Pelo amor de Deus, oh, 2.600, velho! Eu tô louco! Caralho, isso aqui, ó, velho. Ó. 700 conto aí na mesa. Mas perder o juízo, velho. Inclusive, depois vai ter um vídeo aí contando a minha experiência de uso com os AirPods Max que a Zip4Me mandou pra gente testar aqui no Loop Infinito. Eu tô usando ele já há alguns meses. Depois eu vou trazer um vídeo aí contando um pouco mais da minha experiência. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o meu vídeo aqui sobre os novos AirPods Pro de segunda geração. Algumas melhorias, mas nada que você fala, nossa, melhorou muito. Umas coisinhas legais no estojinho e também nos fones, mas uma evolução modesta em relação à primeira geração. Para mim, eles continuam não sendo exatamente um produto de uma categoria que seja digna do nome Pro, né? Mas, enfim. O que você achou? Comenta aí. Tem link aí na descrição dessas tranqueiras que eu mostrei aqui. Inclusive, esse suporte aqui dos AirPods Max. Gente, a ração de coelho tá cara, né? Então, eu tô ganhando a vida com comissão do AliExpress. O link tá aí na descrição também desse suporte, dessas tranqueiras que eu mostrei aqui. Comenta aí o que você achou desse vídeo, se você curtiu e se você tá de olho nos novos AirPods Pro de segunda geração. Me fala aí o que você mais gostou, o que você acha que não é legal nesse produto. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!